Bom, já que eu tinha tocado em cladística, né, animando agora, tem a questão que não é específica, o problema não é específico de vertebrados, é uma discussão, mas dá para usar vertebrado para discutir sem nenhum problema. Só que é um tema que dificilmente alguém vai se interessar e tem alguns artigos ali que fazem parte da literatura que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Mentira, eu desejaria se eu sou ruim por dentro. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar do Phylocode. O que é essa coisa? Phylocode. Bom, como muita gente já deve ter ciência, a gente usa a nomenclatura do Linneu, né? Só que a nomenclatura do Linneu foi criada numa época em que não se sabia muito bem desse negócio de evolução. Então é muito complicado você tentar usar essa nomenclatura dele para dar nome para clados, né? Classe das aves que está dentro da classe dos répteis. Então surgiu uma iniciativa que é a do Phylocode. Tem um site, dá para vocês entrarem e verem, que é criar uma nomenclatura e normas e tudo de uma taxonomia que seria estritamente filogenética, mas ainda tem pouca gente envolvida com isso. A iniciativa em si parece positiva, ó, tá? Falar é positivo, mas assim, eu não gosto muito desse negócio por conta de decisões específicas tomadas, por conta de normas que eles defendem que eu não compro. E aí a gente tem que entrar agora na questão da nomenclatura que o Gautier sugeriu, que um monte de gente em paleontologia usa hoje. Se alguém for pegar tipo arcossauro para falar, vocês vão ter problema com isso. Ano passado e talvez no anterior, tiveram grupos de alunos que foram pesquisar algum tema, tipo tetrápode, não sei o quê, e tiveram problemas de entender o que estava escrito por conta dessa nova nomenclatura que estava sendo empregada por alguns grupos de pesquisa, ou por incongruência entre essa nomenclatura nova e uma nomenclatura mais tradicional. E tem alguns pontos dessa proposta de nomenclatura nova que, na minha opinião, não faz o menor sentido, e eu acho que isso não vai dar certo por conta da proposta, de detalhes da proposta, né? Então, por exemplo, o Gautier sugere usar um nome mais tradicional, mais, não sei, mais importante, mais conhecido, só para o grupo coroa, o grupo formado pelos organismos atuais. Então, para ele, tetrápode não é aquele primeiro bichinho que veio do peixe, saiu da água, mais todos os descendentes. É um sapo, uma vaca, o último ancestral como exclusivo, tudo que tem no meio e acabou. E os tetrápodes que não são parte do grupo coroa? O grupo coroa é o grupo vivente, né? Anfíbio, mamífero, réptil, ave. Para ele isso é tetrápodo. Para trás são tetrapodomorfos. Então ele vai te falar que o acantostega não é um tetrápodo, é um tetrapodomorfo. Isso chegou num ponto que num artigo mais recente que saiu até na Nature, com um tetrápode basal novo da Rússia, que os especialistas da área participaram de tetrápode, evolução de tetrápodo. Tava a Jenny Clark ainda, né? Acho que foi o último trabalho que ela publicou na Nature antes de falecer. O Peralberg também, eles tiveram que botar uma notinha no começo do artigo falando, olha, a gente está usando o termo tetrápodo no sentido tradicional, não nessa proposta nova aí de Phylocode da vida. Então, assim, é uma discussão que se torna muito técnica, muito enfadonha, muito complicado. Se a tolerância de vocês à cladística e à discussão taxonômica não é muito alta, é muito difícil. Só que é uma coisa que tem um peso ali, ela está impactando. Então, assim, alguém tem que falar sobre isso. Eu até uma vez sugeri ao Fernando incluir é, alguma parte na disciplina de sistemática para falar sobre definições de clados. Inclusive, uma coisa que é necessária para fazer essa discussão do Phylocode, de por que eles decidirem ter feito certas coisas. E, na minha opinião, ajuda a entender cladística, algumas coisas do que é um clado. Eu acho, e você vê, inclusive, problemas conceituais, erros em discussões sobre evolução que se resumem à dificuldade de definir o clado.
Se definir um nome. Porque às vezes você chama uma coisa de crocodilo e o cara tá chamando outra coisa de crocodilo. Então o próprio Gautier, por mais que eu não concorde com coisas que ele defende, ele ajudou dentro da Palio a resolver problemas muito sérios que no fundo era problema conceitual. Então o cara pega o Archaeopteryx e fala, não, porque as aves têm tal característica, então o Archaeopteryx também tem, mas espera aí, o Archaeopteryx é stem lineage. Essas inferências, né, do comportamento, tecido mole, só pode fazer dentro do Crown Group, grupo dos viventes. Então, assim, pode ser complicado, pode parecer que não importa, mas acreditem, se alguém pegar isso e começar a estudar melhor, a ver, você percebe o quanto faz falta esse tipo de discussão. E aí, baseado nisso, que saem algumas regras do Phylocode, mas na minha opinião, o próprio Gautier não entendeu muita coisa. E fora do núcleo social mais em torno do Gautier, desse pessoal mais do Phylocode, você tem outros autores que trabalham com cladística que criticam a nomenclatura deles. Que falam que ela não faz sentido, que alguns dos argumentos que eles colocam em favor, na verdade, são coisas que não funcionam. Então, falar que é mais estável, que eles estão sugerindo, né, de nunca usar apomorfia para definir grupo, é basicamente proibido. Eles não usam, eles falam que é mais estável se definir por ramo ou definir por nó. Tem 3 formas de definir clado: por ramo, por nó e por apomorfia. Eu acho que vocês deveriam aprender isso. Porque eu acho que faz diferença. Eu vejo a diferença nisso nas discussões. Então, por exemplo, pega dinossauro hoje em dia. Dinossauria. Dinossauria hoje é definido com base em nó. Antigamente era Sauris, Cornitis, que é o último ancestral comum exclusivo, todos os descendentes. Hoje em dia, para poder se resguardecer com esse negócio de ornitocélida, nessa proposta nova, algum ornitisco, algum terópode, geralmente é um pardal, na verdade, né? Algum sauropodomorfo, daquele de pescoço comprido, o último ancestral comum de todos os descendentes. Quais são as consequências? Esse grupo é obrigatoriamente monofilético. Se o Papai Noel cair no meio dessas 3 linhagens de referência, o Papai Noel é um dinossauro e acabou. Quais as sinapomorfias de dinossauro? Não importa. Qualquer coisa pode ser sinapomorfia de dinossauro. O grupo foi definido de maneira que ele é obrigatoriamente monofilético, independente de ter ou não sinapomorfia. E independente de quem esteja dentro ou quem esteja fora. Você pega os táxons de referência, junta. Tudo que cai dentro é dinossauria e o resto não importa. O fato de dar tão pouca importância para as sinapomorfias, para mim, é um dos principais motivos de eu me recusar a aceitar essa nomenclatura. Arcossauro para o Gautier não é o que a gente ensina como sendo arcossauro. A gente ensina para vocês que arcossauro é o primeiro bicho que tinha abertura anterorbital na frente do olho e todos os descendentes. Para o Gautier, arcossauro é crocodilo, ave e tudo que está no meio. Mais tudo que está no meio. É o que a gente talvez chamasse antes de Avesúquia. E os arcossauros basais, para ele, não são arcossauros. São arcossauriformes. E assim, mas é o que eu falei. Vai ter que entrar em questões muito técnicas de cladística. Então, se alguém quiser topar isso daí, vai ser um pouco complicado. Eu posso ajudar porque eu entendo razoavelmente bem isso daí. Mas assim, são questões que afetam as pessoas, pelo menos na academia, né? E às vezes até com divulgação de ciência, tal. Eu vejo esses vídeos, material de divulgação de ciência na internet, tem um monte de coisa muito errada. Se a pessoa tivesse uma noção disso, ela conseguiria entender aquilo melhor. Então, fica esse ponto, né? É um tema que precisaria ser tratado, é uma coisa que ajuda, que compensa, mas os artigos a respeito, os usos da Gautier são terríveis, eu já li, eles são longos, eles são enfadonhos, mas é uma coisa que precisa.